Oi, Oi, Méria! Seja bem-vinda! Que coisa boa te receber hoje aqui! obrigada, Débora. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos felizes de estar juntas. Ah, As duas obrigada pelo psicólogas em ação. convite. Obrigada pelo convite. Isso é um prazer. Olha aí. Pois é, gente. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Entramos juntas, eu e a doutora Iméria. Doutora Iméria é letrária, psicóloga, como eu, né? E a doutora Iméria tem um currículo muito interessante, por isso que ela está aqui hoje com a gente, principalmente em relação ao nosso tema, que é estratégias de sobrevivência no ambiente de trabalho. A doutora Iméria, a gente pode dizer que é uma especialista nessa área, especificamente, de sobreviver no ambiente de trabalho. Vamos ver por quê, né? Além de ser psicóloga há muitos anos, eu acho que a Iméria deve estar há mais de 20 anos em Brasília, né, Iméria? E Brasília, quem é daqui sabe, quem não é também, exige umas estratégias de sobrevivência bem especiais e bem específicas. A Inéria tem esse tempo de Brasília também no Serviço Público Federal, tanto no Legislativo Federal quanto no Executivo Federal, e isso dá um know-how tanto em cargos de chefia como em cargos técnicos, isso dá um know-how todo especial para a Inéria para estar hoje aqui com a gente. Eu tenho certeza, eu quero que vocês desfrutem, que vocês aproveitem essa experiência que a gente vai ter hoje aqui. Tá? Então, ela é minha convidada de honra, é minha convidada dessa nossa live, e nós vamos estar as duas, eu vou estar fazendo algumas perguntas, a doutora Iméria vai responder e eu vou estar comentando com vocês. Nós vamos falar em torno de 30, 40 minutos, mais ou menos, que a gente se planejou. E aí depois a gente vai abrir a perguntas. Aí também, se vocês quiserem interagindo com a gente, em alguns momentos, provavelmente, a gente vai largar umas perguntas para a plateia, né, Iméria? É verdade. Estamos aqui para tentar responder. Ok, estou acenando aqui para a turma. Então, doutora Iméria, eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. A doutora Iméria é gaúcha, como eu. A doutora Iméria é de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, né? Uma gaúcha aqui em Brasília, com sotaque já não tão forte, vai continuando sendo gaúcha, né, Iméria? Sempre, Iméria, sempre, Gaúcho. eu queria começar com uma historinha, né, para a gente Hum, situar o nosso tema, que são as estratégias de sobrevivência no ambiente de trabalho. sim, Eu me lembro que há uns anos atrás a gente teve um filme, né, muito famoso, que é a Lista de Schindler, né, que sim. acredito que muitas pessoas devam ter visto. E ali a gente tinha exatamente um ambiente tóxico, né, que é aquela questão do nazismo, que é a questão do sadismo que está embutido na questão do nazismo, né? E como isso fica impregnado, assim, acho que até como é um exemplo extremo para a gente poder trazer para as pessoas para elas entenderem mais o que a gente vai falar, né? E nesse ambiente tóxico do nazismo, né, que tinha aquela questão do Hitler, de tudo que aconteceu, né, o Holocausto, enfim, as pessoas que queriam, vamos dizer assim, conseguir alguma coisa, mesmo que fosse positiva, elas tinham que se sintonizar com esse negativo. Então, eu estou me lembrando de uma passagem específica, que é a do trem, né, onde, vamos dizer assim, o Schindler, né, que ele também era alemão e ele também tinha um trânsito excelente no caso, com os oficiais. O que o Schindler faz? Ele vê aqueles judeus todos amontoados naquele trem. Vou relatar a cena que muitos de vocês devem ter assistido e vão lembrar. E aí ele diz: Meu Deus, parecem porcos amontoados, essas pessoas vão morrer porque não tem janela e tal. Então, como é que ele vende a ideia dele, né, para os nazistas, para poder fazer uma benfeitoria para os nazistas? Ele diz assim: vamos como se fosse gozar daquelas pessoas, né? Tirar sarro delas, vamos molhá-las com uma mangueira. E ele sai desesperado, porque o nazista concorda, achando que era mais um ato de sadismo, vai na empresa dele, consegue a mangueira e molhar, e assim, quer dizer, um ato de sobrevivência que para fazer isso ele precisou conectar com o sadismo dos nazistas. Então, para a gente lembrar o que é um ambiente não saudável. De qualquer maneira, doutora Emério, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, então, o que tu entende por um ambiente tóxico, né? E o que torna um ambiente tóxico? Bom, ah, na verdade, quero esclarecer que eu não sou uma especialista em psicologia organizacional, isso fica por conta da Débora, mas a minha proposta aqui foi trazer as experiências dos meus pacientes que são desta faixa etária, que estão na fase de trabalho, de entrar num concurso, de começar a trabalhar e ter a fase do trabalho da vida dessas pessoas.
E o sofrimento que essas pessoas carregam, as que chegam ao consultório, realmente muito doentes. Então, devemos partir do princípio que o trabalho tóxico, ele adoece as pessoas. Ele adoece as pessoas. Nós, no mundo competitivo como vivemos, né, a competitividade ela está em todas as áreas, né? Na escola, na família, nos relacionamentos, mas na área do trabalho, ela é inclusive incentivada, né? Incentivada essa competitividade, esses objetivos, às vezes, inatingíveis, as metas, as cotas, as promoções, né? Então, o ambiente tóxico, ele é aquele ambiente que adoece a pessoa, que deixa a pessoa, que prejudica, inclusive, outras áreas. É quando acontece a disfunção, o drama, né? Então, aí nós entramos num ambiente de trabalho tóxico. Então, é Beleza. isso. Eu concordo plenamente, né? Quer dizer, esse ambiente ele vai acabando, ele vai se formando em função de muitas coisas, né? Se Sim. a gente quer falar da psicologia do trabalho, por exemplo, das organizações, que é onde eu trabalho mais efetivamente, a gente pode ver que às vezes as metas não estão bem estabelecidas, né? A gente não tem uma cabeça pensante, um líder, né, efetivo, ainda mais a gente está falando de serviço público, no caso aqui em Brasília, principalmente, que as pessoas mudam, as relações entre as pessoas às vezes também não estão bem estabelecidas. Mas eu chamei a doutora Iméria especialista nessa área, porque ela é clínica e ela está no serviço público. E no serviço público eu tenho certeza que tu viu muitas coisas, né, Iméria? Nesses 20 anos. Vamos deixar por 20 anos, assim, para a gente explorar Vamos, nossa imagem da mulher. vamos. Vamos deixar só por 20 anos, mas a gente sabe que é mais, né? Como é que... A Brasília tem essa característica, né? Ela é uma cidade administrativa, né? Os órgãos são governamentais ou mistos, né? Onde existe uma hierarquia nem sempre muito aceita, né, pelos funcionários. Às vezes, uma pessoa altamente capacitada é subordinada a alguém que nem tanto, né? O sistema onde existem pessoas altamente qualificadas, concursadas, e existe também uma parte de funcionários que são terceirizados, existem os funcionários comissionados, os quais muitos deles são altamente capacitados também. Porém, no ambiente de trabalho, nem sempre existe uma liderança para organizar todas essas capacidades, né? O que acaba gerando muitos desgastes emocionais devido a você trabalhar e às vezes não ver o resultado do seu trabalho. Não conseguir ser um ator. Eu vejo muitas pessoas que gostam muito do que fazem, gostam demais, porém não conseguem mostrar isso, não é permitido devido às falhas que nós temos nas hierarquias e nos grupos de trabalho nessas autarquias. É verdade. Pessoal, vocês podem também convidar os amigos, né? É só usar o aviãozinho que está ali embaixo e mandar para os amigos que estão lá e que têm interesse nesse tema, das estratégias de sobrevivência no ambiente de trabalho. Aí a gente consegue ouvir a turma também. Bom, Iméria, é verdade, assim, a gente tem essa configuração que é bem nossa, assim, também, é uma coisa específica, né? Apesar dela se reproduzir de diferentes maneiras, em outros ambientes de trabalho, não só no funcionalismo público, como na iniciativa privada, enfim, né? O funcionalismo tem algumas características diferenciadas. Sim. Mas o assédio, se a gente pensar o assédio moral no trabalho, né? O que tu tem visto, assim, em termos de assédio moral, como é que se configura, né, Iméria? Que saídas a gente teria para isso também, que configurações, de que maneira que eles têm se apresentado, assim, na tua experiência? Vamos por partes, né, Débora? O que é um assédio, né, moral? O assédio moral, ele é um tipo de tratamento que causa sofrimento a quem recebe. Ele pode vir de diversas formas, desde as mais explícitas até as mais veladas, né?
aquele grupo que faz uma festinha, faz um happy hour, convida a todos e não convida a um sujeito específico. Aquele grupo que, daí uns dias você olha, hoje em dia nas redes sociais, está todo o grupo lá do trabalho lá e você não foi convidado, não ficou sabendo. É aquele que é deixado para trás. É o bullying, aquele nosso bullying de escola, que hoje em dia já tantas ferramentas e tantas leis foram criadas para evitar isso. No trabalho existe isso, mas ainda hoje eu já vejo com alegria, né? Os órgãos, já vi no Executivo, em alguns deles, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, uma mobilização para conscientização do que seja o abuso moral e o que fazer, a quem recorrer, né? Então, é quase a mesma sistemática de quando foi criada a Lei Maria da Penha, né? Teve que ter toda uma conscientização do que era realmente, né, o crime que poderia ser encaixado na Lei Maria da Penha. Vejo uma campanha muito forte hoje na televisão, porque as mulheres que sofrem o abuso ainda não têm consciência do que é realmente o abuso. Então, isso é um assunto que tem que ser discutido, que tem que ser conversado, que tem que ser caracterizado, né, como um abuso. Mas, assim, e ele é multideterminado. São diversos fatores que caracterizam ou não o abuso moral, né? O abuso psicológico, né? São diversos. E também o autor e o receptor. Uma mesma atitude que o autor tenha pode causar em mim um grande sofrimento e pode não causar no outro colega. Então, aí se juntam as histórias de vida, das experiências, da sua personalidade, né? Tudo isso vem a fechar o assédio. Mas, assim, resumindo, para o público que não é da especialidade entender, assim, é aquilo que me causa sofrimento, muito sofrimento. E isso vai, perpetua no tempo. Não é um dia que alguém está estressado, tem um estouro, uma coisa assim, que aquilo configure. Não, mas sim que isso persista ao longo do tempo, dia após dia, mês após mês, anos após ano, né? Então, é aquele sofrimento que não tem fim, que a pessoa já, aquilo vai agravando de uma tal forma que a pessoa, ao acordar pela manhã, sofre ao saber que tem que ir para o trabalho. Então, essa é uma das características, é o sofrimento. É aquele sofrimento famoso, né, de domingo à noite, vendo Fantástico, né, Iméria, que a pessoa pensa, puxa vida, tá doendo a minha barriga, que amanhã de manhã, às 8 horas, eu tenho que estar lá naquele ambiente de trabalho. E eu não Exato. gostaria de estar lá, porque eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, eu estou ouvindo piadinha das pessoas, elas estão sempre implicando ou com a cor da minha pele, ou estão implicando com o meu cabelo, se ele é caracolado, né? Pode ser uma questão de negritude, ou de repente, uma coisa que eu me lembro quando começou a se falar em assédio, hoje em dia a gente tem já muitos manuais, né? Temos Tem. manuais do Ministério da Saúde, né? Acho que temos do Legislativo também, enfim, de várias instituições que fazem o seu próprio manual, inclusive. Mas uns anos atrás não existia, né, manual de assédio. E o meu entendimento, há uns 15, 20 anos atrás, né, quando começou a se falar no tema, era de que a assediada era aquela pessoa que tinha alguma coisa que era considerada um tabu para a sociedade. Por exemplo, questão da negritude, questão Era da discriminação, homossexualidade. né? É a Era como se fosse uma discriminação racial, discriminação. a de gênero, a de... E não é só isso, Não, tem né? Interessante. gordofobia, tem a beleza, homens bonitos, mulheres bonitas, também conforme o grupo sofrem isso. Então, tem diversos, né? Ela é multideterminada. Ela é Depende do grupo. multideterminada e uma coisa me chamou a atenção nos últimos anos, né? E ainda eu já em Brasília, né? Que eu estou há 12 anos em Brasília. O que me chama a atenção é que muitas vezes as pessoas assediadas são justamente as pessoas mais capacitadas, porque o Que é o grupo de abuso, que é a trabalho. perseguição por conta do nível intelectual e de escolaridade. Isso, Também são focos de assédio moral, são.
Exato. E também as pessoas bonitas, né, como mesmo tu estava referindo, né, tanto mulheres quanto homens também, né, podem Sim, estar sofrendo a questão do assédio. Está muito forte na questão da mulher, também o feminicídio, nesse momento da nossa vida. Mas o sim. assédio pode vir de vários lugares, inclusive porque muitas vezes a chefia tem medo também daquela pessoa, né, Emério? Aquela pessoa pode ocupar um lugar que não seja o dela e tal. Me parece, eu não sei o que tu pensa, assim, mas tomar consciência já de que muitas vezes pode ser a inveja que esteja gerando isso, ajuda um pouco a autoestima de quem está colocado naquele lugar. Porque uma coisa que tu falou bem no início, eu concordo plenamente, às vezes a pessoa está sendo assediada, mas ela está tão indiferente àquilo, ela não está preocupada, a autoestima dela está tão bem, que ela nem toma aquilo como um assédio, né? Nem é o Então, assédio, né? Porque se ela não está sofrendo com isso, fica por conta do ela outro. ignora. Fica por conta do outro, E, porque não está atingindo a pessoa, né? então, Então, isso não configuraria o assédio, não. O assédio é todo quando mundo tem existe um sofrimento pela ação do outro. Daí é o assédio. e Existe o sofrimento. Mas eu estou me lembrando de algumas situações também em Hum, que, mesmo com sofrimento, mesmo a pessoa tendo alguma coisa no ambiente de trabalho, né, todo dia, mas tem aquele dia que ela vem bem, né, mesmo já sim. configurado assim. Porque as pessoas às vezes nos perguntam, mas o assédio, um dia lá eu fizeram tal coisa comigo, eu sofri, ok, mas não aconteceu mais. Então a gente não entende pela legislação do assédio, apesar de haver sofrimento, que não houve, né, que é o que a Mary está trazendo para nós agora. Mas eu me lembro de situações onde as pessoas, que mesmo aquelas que são assediadas por N razões, mas elas estão naquele dia bem e aquilo naquele dia não as atingiu, né? Não as Ok. atingiu porque a autoestima estava mais resolvida, vamos dizer assim. Eu estou querendo Uhum. trazer, Mary, para a gente discutir um pouquinho, é que estratégias a gente pode utilizar de sobrevivência nesses ambientes de trabalho. Quando a gente tem situações como essa, não só de assédio, mas também de boicote ao nosso trabalho. De repente, a gente tem um trabalho tão bacana para apresentar e esse trabalho é boicotado, ou por quem está em cima, ou pelos colegas. É que são coisas que também acontecem nos ambientes de trabalho. Que estratégias de sobrevivência a gente poderia acionar? Bom, em primeiro lugar, você não é obrigado a sobreviver a esses ambientes, ok? Posso Então, para mudar? ver quais são as estratégias a serem usadas, primeiro a pessoa tem que fazer uma análise do porquê que ela está aí. Se ela está lá só para por conta do salário, que é importante hoje. Muitas pessoas, por conta da parte econômica, não podem, naquele momento, abandonar o trabalho, então elas se sujeitam mais tempo. Então, mas não é obrigado ir a vida inteira, né? Então, assim, se isso não. Sempre a saúde mental em primeiro lugar, porque um adoecimento por conta de um ambiente tóxico leva a pessoa a se tornar impossibilitada de trabalhar nesse e em outros lugares, porque o adoecimento realmente é muito forte. Então, a Levando a pessoa um tem que. burnout, né? Exatamente. Eu tenho diversos pacientes de serviço público, de bons cargos, concursados, que foram afastados, hoje são pessoas jovens com grande potencial, mas que não têm mais condições de trabalhar, porque o ambiente que ele esteve o adoeceu, né? Então, assim, em primeiro lugar, o porquê eu estou aqui, né? O porquê eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu sei que daqui a uns tempos eu poderei ter uma promoção, onde vai melhorar, onde eu vou galgar cargos maiores. Daí tem que fazer a estratégia baseado nisso, num, 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 num vetor de tempo, né? Não pode ser ficar esperando a vida inteira. Um tempo que pode. Então, daí sim, nesse momento, você faz uma estratégia para aquilo. Se a pessoa chegar à conclusão que está demais e ela consegue procurar outro, ou mesmo estando nesse tóxico, começa a procurar outras frentes, outras oportunidades de trabalho, resolve fazer cursos de qualificação para se colocar melhor no mercado em outros lugares. Então, tudo isso tem que ser analisado de indivíduo para indivíduo, né? As estratégias podem ser diferentes, mas, no geral, tem algumas estratégias que a gente usa. Primeiro lugar é terapia, né? Eu estava lendo umas matérias essa semana.
Ai, desabafe com alguém. Não é o caso de desabafar, é o caso de você ser tratado, você está adoecido. Então, é o caso de você ter um apoio profissional, que ele pode ser de psicólogos, pode ser de um psiquiatra, pode ser de temos diversos profissionais no mercado especializados nisso. Então, o que acontece? Com esse apoio, conforme forem, porque é muito dinâmico o ambiente de trabalho, né? Eu posso dar algumas dicas, porém, essa dinâmica do trabalho pode mudar, e daí, se a dica não está encaixada naquilo que ele tem que fazer, que seria bem orientações bem comportamentais, para a sobrevivência, ela é bem comportamental. Então, o que acontece? Então, assim, mas no geral, Débora, o que nós poderíamos fazer? Ver, em primeiro lugar, o porquê você está aí. Se você chegar à conclusão, não, eu só vou ficar um ano aqui, eu preciso disso para chegar no outro degrau que eu quero, fica mais fácil a gente traçar estratégias, né? Qual é a outra coisa? Durante o dia, ter estratégias de relaxamento dentro do trabalho. Quando o ambiente está muito, muito tenso, e a gente, quando está se sentindo excluída do ambiente, ou mesmo perseguida no ambiente de trabalho, a nossa primeira ação é pegar e ficar ali para resolver. Não dá uma saidinha, vai para um cantinho, respira, pensa, dá uma relaxada e volta querendo colaborar. Então, vamos achar uma solução, vamos ver como é que faz. Eu não estou conseguindo entender, vocês poderiam me dar uma dica? O que você A acha? Lili Carline mandou um recado para ti, que a Iméria arrasa. Obrigada. Então, é o seguinte, a gente tem que ver esse ambiente, começar a olhar esse ambiente com outros olhos, realmente para entender, tem que tentar entender o que está acontecendo, e não adianta a gente ficar lutando contra a maré num ambiente tóxico. Se é uma empresa e o ambiente for tóxico, geralmente ele não é tóxico só para você. Procure identificar dentro desse ambiente quais são as outras pessoas que têm um outro perfil diferente de você, é lógico, como elas estão se sentindo, como elas trabalham com esse ambiente. E assim ir. Mas o importante é conhecer onde é que você está, quais são as estratégias do assédio que eles têm, para você entender e achar que aquilo não é uma coisa que está acontecendo só com você. Geralmente as empresas mantêm esse assédio sempre para um grupo. Muito bom, doutora Emélia. Eu até pensei em algumas coisas em cima dessas que tu colocou, traz uma coisa bem interessante. Nem sempre o que é assédio para um é assédio para o outro, dependendo da sua recepção, enfim. Mas, de um modo geral, né, nas situações, a gente pode colocar que todos nós gostamos de trabalhar em ambientes saudáveis, né? Sim, A gente seria o ideal. uma necessidade amigáveis, mas nem sempre a gente encontra essa realidade, né? Então, e os ambientes tóxicos, eles têm essa característica que nos dá uma sensação de aprisionamento, né? De a gente se sentir aprisionado. Então, eu diria, junto contigo, né, Eméria, que não fazer malabarismos, né? Quer dizer, não procurar ser aceito de qualquer maneira. Aceitar a situação, olhar para essa situação e também tirar um pouco de nós, né? Fazer o Aikido. Quando começar a Isso. sentir que está tirando o teu sono, que está tirando a tua tranquilidade, tua paz de espírito, né? A sua maneira de ser, sua espontaneidade, sua criatividade, que é altamente atingida num ambiente de trabalho tóxico, né? Porque você vai se retraindo, né? Que nem os meninos lá os homens da lista de Schindler, quando você diz que eles se amontoam todos e eles são que nem porcos, é porque o sofrimento ele faz a gente se fechar, né? Então, isso no ambiente de trabalho atinge muito a criatividade, espontaneidade, o espírito de cooperação. Como é que eu poderia cooperar com o meu colega? Poderia ajudá-lo nessa tarefa que ele não está tão bem, mas como que eu vou ajudar? Eu não me sinto
aceita por ele, eu não me sinto inserida, então como é que eu vou? Então a pessoa começa a retrair, né? Começa. Aí vem a estratégia número 2. Hum, Primeiro, eu listei umas 8 aqui para a gente pensar junto, né? vamos, Então, a primeira é não fazer malabarismo. Estratégia 2, procurar alianças com as pessoas que sejam parceiras e amigas, para a gente não ficar sim, tão sozinho, sim, né? Então, de repente, talvez não com o assediador, né? Mas o assediador depois a gente vai enfrentar. Mas no primeiro momento, a gente buscar pessoas que possam nos fortalecer em termos de autoestima, né? sim. Outra coisa que eu acho bem interessante, que eu sei que tu fala muito nisso também, é melhorar a minha estação de trabalho, né, doutora Iméria? Porque eu lhe conheço Ah, já há 11 anos, né? Não, a 11 não, estação de 12 trabalho anos. é o nosso cantinho, né? O meu território, né? É o território, né? O ser humano ele é territorialista, né? Ele gosta, tal. Só que eu falo para meus pacientes, cuidado quando vai ajeitar esse território, os outros podem pensar que você está invadindo. Então é devagar, tá? É devagar, mas é importante você ter na sua área de trabalho, né? Na sua área de trabalho, que a maioria tem uma escrivaninha, um balcão, ou um coisa, ter na área de trabalho alguma coisa que lhe dê conforto, né? Então, isso vai de cada um. Alguns põem porta-retrato da família, outros põem pedras para ter boas energias, outros botam um pensamento, outros botam, eu vejo muito no serviço público, aqueles livrinhos Minutos da Sabedoria, né? Então, cada um vai colocando alguma coisa que lhe seja familiar num ambiente que é tão inóspito. Isso no momento que ele visualiza aquilo, O no Éder momento Fitch, tá? O Éder Fischer, Frisch, não sei como é que se pronuncia. João, um beijo aqui da redação do Cidade Alerta. ele é um querido, Éder. E aí, Mério, tu acha que essas pessoas... Então, essa é uma outra estratégia. Assim, a área de trabalho, em primeiro lugar, é interessante que ela seja organizada, né? Organizada, porque daí a pessoa que está nesse papel, repetindo, e quando ela analisou, ela viu que ela tem que continuar neste ambiente mais um tempo, então é que daí que ela começa a organizar tudo isso, né? Cada um tem que analisar o seu nível de sofrimento. Então, o que acontece? Colocar, organizar e se capacitar, né, Débora? Já podemos ir para a terceira, a quarta. A capacitação é importante, né? Você estar preparada para aquele serviço que você foi contratada, né? Daí você tem quase que uma obrigação de ser melhor. Aí é uma boa estratégia que, com o tempo, muitos profissionais que conseguiram demonstrar a sua capacidade, a sua seriedade e a sua força de trabalho, eles conseguiram superar esse assédio moral. Então, realmente, você tem que estar preparado. Ainda a capacitação... Essa minha capacitação é a minha estratégia 5, tá? 5, Ou seja, ok. apresente seu trabalho a quem de direito quando estiver pronto, né? Quando tiver esse trabalho pronto. E aí envolve a questão da capacitação, ou seja, eu me preparei para apresentar esse trabalho, então é uma estratégia de também poder superar, né? Eu tenho mais a quarta estratégia, que para mim seria a questão da autovalor, da autoestima, né? Quer dizer, não aceite o mal que a pessoa está impondo a você. Né? Como assim? Eu digo que aí é o momento da gente fazer aikido, né, Iméria? Quer dizer, em vez de a pessoa vai lá e me ataca, ela quer me atacar. Só que em vez dela, se ela bater no meu coração, ela vai me derrubar. Se eu deixar passar, né? E dizer isso não é para mim, isso é devido ao ambiente que não está saudável, as coisas que não estão boas, e ela está me usando de bode expiatório. Mas eu não vou aceitar isso. Então, eu tiro o corpo fora e ela não me atinge. Quer dizer, manter a minha autoestima que passa por todas essas coisas que a gente já falou, né? Daí vamos combinar que tem que ser uma pessoa que está muito bem, né? Que está muito bem, porque não é fácil, né? Mas, lógico, por isso que eu digo, procura um bom profissional que você vai estar amparada para isso, porque é muito comum nesses momentos de atrito, quando existe o assédio moral, você acabar entrando, porque tem uma linha tênue, muito tênue, entre
você estar se defendendo de um assédio moral e você entrar na linha da agressão moral ou de uma atitude não ética dentro do ambiente de trabalho, né? Você vai discutir com um colega no trabalho, isso pode ser causa de uma advertência, de um afastamento ou de uma demissão, né? Então, a pessoa, quando sentir que esse ambiente está doente, eu vou reforçar uma vez, já tem que analisar se ela dá conta disso ou não, se ela tem que ficar ali ou não, e se ela tiver que ficar, daí tem que ter ajuda de alguém justamente para ela fazer essa travessia. Porque é muito comum você se perder num momento que você, num dia que você não esteja tão bem, como é comum de todos nós. Tem dias que a gente acorda tão bem, tem dias não tão bem, e assim como o abusador, né? O abusador vai entrar mal e daí o que vai acontecer? Vamos pôr tudo a perder. Então, esta travessia nesse ambiente de trabalho tóxico tem que ter um acompanhamento. Um acompanhamento é importante para que a gente possa muito colocar importante. até o foco no crescimento e na saúde, né? Falando em ambientes tóxicos, assim, diagnosticados, né, Débora? Por quê? Problemas no trabalho. A Michele comentou aqui para nós. A Michele estava comentando que o assédio, a Michele estava comentando aqui com a gente, que o assédio, passa rapidinho, né? Se a gente não pegar a informação, vai. Que o assédio no ambiente do serviço público, ele é muito comum e ele acontece bastante, a gente gostando ou não, tendo cartilha ou não, né? O depoimento da Michele aqui para nós, é verdade. Sim, sim. Acontece, mas a gente está vendo uma luz no fundo do túnel, né? Uhum. Estamos no fundo. E agora a gente vai ter um trabalho híbrido, né, Eméria? A gente vai ter um trabalho híbrido. Um trabalho híbrido que vai ser uma parte presencial e uma parte, vamos dizer assim, online, né? Que é o que está sinalizando, vamos dizer assim, as legislações. Isso aí também é um motivo, assim, de cuidado para o que vem, né? Porque foi bastante, assim, uma situação que, depoimentos que eu ouvi de chefias, enfim, é de que esse momento, principalmente o início da pandemia, que as pessoas foram para o online, foi muito difícil para esses chefes. Por quê? Porque eles tiveram que se adaptar à forma. Tu não via o funcionário ali na tua frente, o teu controle se modifica, a maneira como tu controla esse funcionário. Então, tu tem que controlar ele de casa. Mas agora não é mais o controle, agora é o gerenciamento, né? Então, e é um funcionário que nem sempre tem uma tecnologia adequada para trabalhar, nem sempre conhece as ferramentas online que tem que se adaptar, às vezes tem filhos em casa, tem outra realidade, e essa realidade ela vai permanecer no momento. Então, além da gente ter, vamos dizer assim, as questões presenciais, talvez minimizadas, porque vai ser menos dias, talvez 3, 4, não sei, né? Vai ter que se ver isso. Mas a gente também vai ter as questões, vamos dizer assim, de adaptações também do chefe, que também não está sendo fácil para esse chefe, né? O que ele tem Débora, eu vejo que você se refere muito ao serviço público e é o nosso foco, a maioria dos aqui de Brasília é o serviço público. Outro dia eu comecei a escrever um artigo, estou terminando ele agora, e era justamente sobre isso, no que tange, que nós não podemos esquecer que nós estamos iniciando uma democracia. Nós saímos de uma ditadura militar, né? Onde ordens eram dadas, né? E em alguns órgãos e algumas maneiras de serem os trabalhos serem delegados às suas equipes, ainda tem um pouco daquela coisa da ditadura mesmo, da ordem, né? Da ordem, do trabalho em equipe. Então, nós estamos caminhando para isso. Esse assédio moral, em muitas repartições aqui de Brasília, vem que, se você for olhar, no período militar eram os principais órgãos e tal. Não estou aqui falando que se eles estavam certos ou errados, é a forma de ser, a hierarquia militar, né? Eu vejo hoje em alguns cursos lá do Senado, onde eles chamam tanto o chefe de gabinete
quanto a moça que é recepcionista, para fazerem parte dos mesmos cursos, onde o importante é uma nivelação da capacitação. Quanto mais capacitados estiverem os funcionários, menos assédio moral nós vamos ter nas nossas repartições, nas nossas empresas, né? Temos as empresas também tentar entender uma coisa que é importante, me passou, a cultura da empresa. Se é uma empresa estatal, se é uma empresa de origem militar, se é uma empresa familiar, se é uma empresa de plataforma agora, né? De que forma um motorista do Uber se sente assediado se ele não tem contato com ninguém dentro da empresa dele? Mas ele é assediado o tempo todo, quando baixa a tarifa, no momento que ele está precisando ganhar mais, automaticamente eles baixam um botão, aquilo baixa a tarifa, onde eles punem o motorista, às vezes, por denúncias de algum passageiro que sem noção, que vai e denuncia, entende? Então, o ambiente de trabalho, ele sufoca as pessoas, às vezes, mesmo sem ter o assediador. São os sistemas da empresa que levam ao adoecimento da pessoa. Em função dessa tua fala, a gente teve Dani Moura, né? Ela disse o seguinte: eu não dei conta, eu pedi demissão. Ela falou agora aqui para nós, né? É importante essa colocação, porque muitas vezes o não dar conta, e às vezes a gente se sente incompetente porque não deu conta, mas na realidade pode ser um grande canal de saúde, né? Quer dizer, a gente precisa de outros ambientes que nos mantenham saudáveis, né? Que seria uma oitava estratégia, né? É o limite aonde você e a diz coragem, né? É bom a gente ter coragem também para tomar as nossas decisões que tenham a ver com a nossa essência, com a pessoa que a gente é, com as coisas que a gente considera importante, porque com essa pessoa a gente vai ter que conviver o resto da vida, né? E o ambiente de trabalho, porque se eu me capacitar, se eu ver outras condições, se eu buscar experiência, buscar teoria também, eu vou ter outras oportunidades, né? A verdade é, quem consegue se capacitar também consegue cavar outras estratégias, fazer um bom planejamento, enfim, como a gente viu na semana passada, né, fazendo a questão do planejamento de carreira, na live que a gente teve. Então, é importante também, que bom que a Nina Moura teve coragem de pedir demissão e de procurar uma outra alternativa que vai dar mais saúde para ela, né? É verdade. Ela sabe reconhecer o seu limite, né? Certamente, não a conheço, ela analisou e ela viu que até aqui eu dou conta, né? A partir daqui, não. Isso daí é o auge onde a pessoa escolhe entre eu respirar ou eu adoecer. E certamente ela fez isso sem nenhum planejamento, sem nenhum planejamento de saber depois, no mês seguinte, como é que ficariam as finanças, às vezes são arrimo de família e tal. São poucas pessoas, às vezes, que podem ter esta atitude, né? Eu vejo que hoje em dia está cada vez mais difícil, milhões de desempregados e tal. Então, se você não tiver uma sustentação, uma família ou uma certeza que vai ter outra coisa, então eu recomendo assim realmente, porque a doença de estar desempregada também é uma causadora grande de depressão. Então vamos assim com calma, né, analisar tudo isso, ver. Agora realmente tem ambientes que tem que fazer que nem a Nini Moura, pedir demissão. Ok, Méria. Méria, eu quero mais agradecer a oportunidade da gente bater o nosso papo aqui, poder pensar um pouquinho em tema, que é um tema tão adoecedor, né? E uma razão que me fez trazer esse tema é pelas estatísticas que eu vi em termos de Brasil do adoecimento, né? O adoecimento tem sido uma coisa muito grave, muito séria nas empresas, tanto o burnout, que é o que a gente vai falar na live da semana que vem, o burnout, no mesmo horário, a gente vai estar falando sobre isso, com outro colega psicólogo também. Então, a saúde... A depressão, assim, né? Depressão, ansiedade, né? Transtorno de pânico, né? E, infelizmente, muitos casos de suicídio, né? Então, tem que cuidar da saúde mental, o trabalho tem que ser prazeroso, com responsabilidade, com momentos difíceis, né? Vestir a camiseta e tal. O trabalho dignifica o homem, como tanta gente diz por aí, dignifica mesmo. Porém,
tem que ser uma troca onde você dá o que você sabe para a empresa ou para o órgão e eles também te devolvem em bem-estar, em condições de trabalho, num ambiente acolhedor, em ter uma pessoa que consiga detectar onde está o problema, né? Nas empresas maiores, nós já tem grupos de psicólogos, psiquiatras que cuidam disso. Nas empresas menores, isso é quase uma coisa impossível, né? Mas geralmente tem convênios, né? Entre em contato, vai em busca de ajuda, né? Que às vezes também pode ser um momento que a pessoa esteja passando e ela não tenha ferramentas para lidar com uma empresa muito competitiva. Também pode ser isso, né, Débora? O Mas, momento, né? mas tem que Porque a gente cuidar, falou. tem que cuidar mesmo da saúde mental e cuidar do ambiente de trabalho, porque é muito bom trabalhar. Eu, pelo menos, amo trabalhar, gosto demais. O trabalho dignifica o homem, né? É verdade, Dignifica verdade. a nossa forma de contribuir também no mundo, de criar valores, enfim. Mas a Sim, gente também precisa ter, vamos dizer assim, estratégias para sobreviver bem nesse ambiente de trabalho, né? é verdade, é verdade. Hum, E Méria, a gente tem ainda uns minutinhos, eu digo uma hora, porque é o tempo do Instagram, né? A hora sim, do sim. Instagram. Ele cai. Eu vou abrir, então, se alguém das pessoas que estão aqui quiserem fazer alguma pergunta para nós, para a Iméria, a gente está à disposição, né, sobre esse Uhum. tema, fique à vontade. Enquanto as pessoas se manifestam, escrevem, vai ter que ser pelo chat, né? Se alguém quiser fazer alguma Sim, pergunta para a gente. sim, Lembrando, então, que semana que vem estaremos, nesse mês de janeiro, a gente vai estar, então, às quintas-feiras, temos mais dois, né? sim. Mais duas lives, às 20 horas. O Arthur, o Arthur J está acenando aqui para nós, tá? Ah, oi, Arthur, tudo bem? Valquíria Letari Moura também. Deixa eu É, o atualizar pessoal a tá Iméria firme aí. na O pessoal está audiência, hein? firme e São gaúchos, forte. Tá Débora, firme são e forte. gaúchos. Outra sugestão que é te dar alguma pergunta que queira ser encaminhada aí pro Instagram para ti, a gente pode responder depois, não tem problema, né? A gente responde individualmente, né? A gente pode dar uma Com orientação. certeza. Tá bom, meu amor? Beleza, então. Então, doutora Emélia, obrigada pela presença. Uma boa noite. Quando o assediador... Olha só, temos uma pergunta aqui, doutora Emélia. Ah. Quando o assediador é o próprio chefe, o que fazer? Olha que Quem faz a beleza. Vou passar a pergunta? bolinha para ti. Já, olha, Bom, ó, tem um comentário do Arthur, peraí. Já foi comentado, mas como lidar com um ambiente tóxico onde pedir demissão não é uma opção, levando em conta a situação atual do país? Então, temos duas perguntas, da Michelle e do Arthur. Como lidar com o chefe e como não se demitir. Vou Michele, deixar você responder primeiro e depois eu entro. Michele, infelizmente, né? Infelizmente. Eu acho assim que eu não sei em porcentagem como é que está, mas geralmente os chefes são os assediadores, né? Porque eles detêm esse poder dentro do ambiente de trabalho. Então é uma coisa que está bem já caracterizada por chefes. Não que colegas não possam fazer, podem, mas mais são os chefes mesmo, né? O que fazer é todas essas estratégias que foram dadas, analisar o porquê que você está aí, né? Se você não tem outra oportunidade, você se capacitar para procurar uma outra frente de trabalho, porque quando ele é assediador, ele certamente não vai ser só com você, ele vai ser sempre com alguém, né? Então, justamente por causa dessa hierarquia, fica muito difícil, né? Às vezes, mas isso também não impede que, com uma boa orientação, às vezes a gente orienta uma boa conversa, no momento ideal com esse chefe, e muitas vezes também costuma dar resultados, né? Muitas vezes uma boa Queria conversa. complementar, então, eu queria comentar que existe uma coisa chamada poder do fraco, né? Se esse chefe está nos assediando muito no ambiente de trabalho, outras pessoas também estão percebendo. Se a gente, onde a gente conseguir, ou com ajuda, ou às vezes a gente também com amigos ou colegas no ambiente de trabalho, se fortalecer para olhar para esse assédio não como alguma coisa como que a culpa é nossa, que a culpa necessariamente é. Às vezes é. Às vezes a gente está fazendo também coisas que estão levando, vamos dizer assim, a outra pessoa a agir desse formato, né? Sim, Ou porque a gente não está competente naquele trabalho, ou porque a gente está muito inseguro naquele trabalho, ou naquele ambiente, ou com aquelas pessoas, ou porque a gente está se achando, porque existe o que a gente chama de um casamento.
né? Então, eu estou me achando priorizado, aí o outro vai lá e sobe, né? Em cima da Sim, gente, enfim. Isso pode estar acontecendo, e que é onde é o casamento do assédio, né? Mas se eu conseguir quebrar essa, vamos dizer assim, esse canal, né? E uma das formas de quebrar é utilizando, às vezes, o poder do fraco, deixar outras pessoas também assistirem aquilo. Se sim. torna, às vezes, insuportável no ambiente de trabalho, outras pessoas também tomam parte, porque às vezes a gente já fez tudo que podia fazer e não está achando solução. E aí, de repente, a solução vem do próprio grupo. Esse é Débora, muito legal e pode acontecer. devido a Hum? essas perguntas, eu lembrei de um ponto muito importante que em nenhum momento a gente falou do assediado ir falar com o assediador. Isso é importante, né? Desde que a pessoa seja assertiva na hora de conversar. Então, a assertividade dentro do trabalho para contornar isso é muito importante. E a assertividade, ela abrange diversos pontos e tal, né? A maneira de falar, a hora de falar, o tom de voz, de que forma trazer o assunto para uma conversa, não para uma discussão, poderá sim gerar bons frutos, né? Trabalhar com assertividade dentro do trabalho. Isso é importante. Porque às vezes o outro é assediador, mas o assediado não tem ferramentas, não tem inteligência emocional para lidar com a situação. Daí põe tudo a É. perder. E isso quando o chefe, né, o assediador, além da gente poder conversar com ele, poder usar o poder do fraco, houve a pergunta também, eu agora não sei mais quem perguntou, mas vamos lá. Pedir demissão não é uma opção. Bom, quando pedir demissão não é uma opção, então a gente nos resta utilizar essas estratégias, né, que a gente estava trazendo aqui para vocês, além Sim, de cuidar muito da nossa autoestima, né? Procurar um parceiro que a gente possa conversar, procurar melhorar a nossa estação de trabalho. Vou colocar uma florzinha, vou colocar a foto de um filho, vou fazer alguma coisa que faça com que eu me sinta, né, em casa. Botar o foco, lembrando sempre que aquilo que a gente coloca o foco, aquilo cresce, né? Seja sim. para o bem ou para o mal. Então, vamos dizer assim, e quando nada disso funcionar, a gente tem a questão. Quem falou isso foi o Arthur. Olha Ah, aqui, ah, está me ótimo. ajudando. Tá. Foi o Arthur que fez essa colocação para nós. Arthur, e aí, vamos dizer assim, uma coisa também, existem vantagens, a gente está falando só dos aspectos negativos, mas existe uma vantagem nessa situação. Hum, Quando a gente passa por uma situação dessa, a pessoa que está passando, ela descobre mais forças em si mesma do que ela pensava que tinha, de sim. sobrevivência. Se ela não entrar em burnout, que eu só vou citar assim, porque burnout é tempo da próxima Tema live, da nossa próxima? da próxima às 20 horas, mas se ela não entrar em burnout, que aí ela realmente precisa entrar com uma outra solução, ela diz, tem uma frase muito comum que diz: aquilo que não te mata te fortalece, né? Então, usando algumas dessas estratégias, dependendo da situação, enfim, e sobrevivendo a essa situação, né? Botando foco na saúde, na autoestima, naquilo que é possível, olhando o ambiente como ambiente, não necessariamente eu, né? O que eu estou Sim. contribuindo para esse ambiente, o que eu estou me distanciando, enfim. Aí eu posso realmente chegar numa questão de que não precisa pedir demissão, porque eu fiquei mais Não, fortalecido e não consegui sobreviver. necessariamente. Respondendo o Arthur. Conheço diversos casos que era assim, quase em momento de demissão, conseguiram dar volta, entenderam a empresa, formaram uma bela parceria, trabalham há muitos anos juntos, hoje num outro nível de entendimento. Né? Não é perdido, não. Uma oportunidade, para você chegar numa oportunidade de trabalho, você também tem que se esforçar para entender aquilo. Você vai se adaptar ao outro, né? E essa adaptação, ela pode sim ter uma bela história, ela pode ser uma história de sucesso. Ela deve ser uma história de sucesso. Deve ser, né? Por isso que tem estratégias, por isso que tem pessoas que cuidam disso, por isso que existe já esse momento onde as instituições estão cuidando mais atentamente desse assédio, desse ambiente tóxico, né? Porque o ambiente tóxico também não é só o assédio, às vezes é más condições de trabalho, ambiente extremamente desorganizado também são ambientes tóxicos para o trabalho. O pessoal está nos elogiando aqui, a Manu Camora, eu vou ler porque a Iméria não enxerga, né?
só aparece para mim conteúdo É. excelente, interessante temática da cultura de cada empresa e sua influência no ambiente de trabalho. Tem outro depoimento também positivo aqui que escapou. Hum. Gente, nós vamos ter que fechar aqui, até porque antes que o Instagram nos Nos feche. fecha. Cuidado, que o Instagram Eu não é. quero agradecer de novo a Iméria por poder disponibilizar de estar aqui com a gente, ao grupo também que está aqui conosco. E nos encontramos, então, para a próxima live, né? Sim, Quem quiser comparecer, vão está ser todo mundo assim. convidado, às 20 horas, que vai ser sobre Ler e Burnout, na próxima quinta-feira. Tá bom. Beleza? Muito Obrigada, obrigada pelo Iméria. convite. Débora, boa noite. Boa